Vamos à nossa aula de hoje? Sejam bem-vindos. O Código Civil, além de classificar as obrigações em obrigações de dar coisa certa, de dar coisa incerta, de fazer e de não fazer, também classifica as obrigações em obrigações alternativas, quando contém duas ou mais prestações. Nesse caso, o devedor ele se libera da obrigação com o cumprimento de apenas uma dessas obrigações, mediante sua escolha ou a escolha do credor. Vou dar o exemplo da barraca de beijos. Se paga por um beijo, neste caso, a obrigação resolve-se tanto se a garota der um selinho, como se der aquele beijo caprichado. As obrigações também podem ser divisíveis, quando é possível o cumprimento parcial da obrigação, em prestações, como por exemplo, uma dívida de R$500 paga em 5 parcelas iguais. As obrigações também serão indivisíveis quando deverá ser cumprida sem ser dividida. Uma dívida de R$500 que deve ser paga no prazo de 6 meses. E em obrigações solidárias, quando tiver mais de um credor ou mais de um devedor. Código Civil, dando continuidade ao direito das obrigações, ele trata a respeito da transmissão das obrigações, do adimplemento e da extinção, do inadimplemento das obrigações, que ocorre quando a obrigação não é cumprida e o devedor responde por perdas e danos, dos contratos em geral, abordando a liberdade de contratar e elencando as várias espécies de contratos, como o contrato de compra e venda, quando um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de uma certa coisa e o outro contratante a pagar-lhe certo preço em dinheiro, a troca ou permuta, quando as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro, a doação, quando uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa, a locação de coisas, que é quando o locador se obriga a ceder a outra pessoa por determinado um tempo, determinado ou não, o uso e gozo de uma coisa, mediante certa remuneração, que é o aluguel. O empréstimo, que inclui o comodato e mútuo, que é o contrato onde uma pessoa entrega a outra gratuitamente uma coisa para que dela se sirva, com a obrigação de devolver, de restituí-la. A prestação de serviço também, que é um contrato onde uma das partes se obriga perante a outra a prestar-lhe uma atividade lícita, material ou imaterial, mediante remuneração. Temos também a empreitada, ou também chamada de locação de obra, que é o contrato onde um dos contratantes se obriga, sem subordinação, a realizar uma determinada obra para outra pessoa, mediante remuneração. Temos o depósito, que ocorre quando o depositário ele recebe um objeto móvel para ser guardado, devendo restituir esse objeto quando ele for exigido. O mandato, que é a famosa procuração, quando alguém recebe de outra pessoa poderes para em seu nome praticar atos ou para administrar interesses. E essa procuração, ela pode ser particular ou pode ser pública, que é aquela feita em cartório de notas. Também o Código Civil fala do contrato de corretagem, o contrato de transporte, que é o contrato realizado para transportar de um lado para o outro pessoas ou coisas. Fala do contrato de seguro, o jogo e a aposta, não obrigando o pagamento das dívidas de jogo ou de aposta, exceto os legalmente permitidos. Fala do contrato de fiança, que ocorre quando a pessoa garante cumprir uma obrigação que foi assumida pelo devedor, caso esse devedor não cumpra com a obrigação. É muito comum, a solicitação de fiadores no contrato de aluguel. Fala também a respeito dos títulos de crédito, dentre outros assuntos muito importantes e corriqueiros na vida, em sociedade. Perceberam a importância, mais uma vez, do nosso Código Civil? Perceberam como esse código está tão próximo da nossa vida? Este foi apenas um estudo introdutório no vasto mundo das obrigações. Conhecer as regras que disciplinam essa matéria é de grande importância para estabelecermos relações jurídicas com terceiros. Por essa noção ampla, percebemos que, embora existam normas para disciplinar as diversas situações,
Todos os dias surgem ainda mais casos que escapam ao texto da lei. Nesse caso, o juiz, ele deve verificar nas condutas dos indivíduos a lealdade e a boa-fé, adequando cada situação com bom senso, que deve nortear os julgamentos. Encerramos aqui o estudo da disciplina de Noções de Direito Civil 1. Nós abordamos um tema extenso, com regras pontuais, detalhes específicos, cabíveis em cada caso concreto em relação ao direito das obrigações. Não esgotamos o assunto, mas tenho certeza que você ampliou seus conhecimentos, referentes a esta matéria, e com isso você sabe onde encontrar a norma referente a cada um dos assuntos que falamos aqui, direcionados ao direito das obrigações no Código Civil, não é mesmo? Uma dica: a melhor maneira de assimilar todo o conteúdo é, sem dúvida, a leitura da legislação, a leitura dos artigos do nosso Código. Faça isso. Um grande abraço.